Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso programa InspiraCast. Eu, Richelle Rueda, para quem não me conhece, sou formada em Direito, sou fotógrafa há mais de 13 anos, faço vídeos institucionais também para empresa, palestrante, influencer, por perfil. Ai, gente, é demais essa palavra! Hoje a gente está aqui para um programa muito especial, mas primeiro eu quero pedir para vocês se inscrevam aqui, ó, no nosso canal, ativa o sininho agora, porque todas as vezes que o programa iniciar, todos os domingos, às 18 horas, você vai ser avisado. E aos domingos, às 18 horas, eu, Richelle Rueda, a maravilhosa Patrícia Pigosi, a gente está ao vivo através da live do YouTube para conversar com vocês. Lá vocês podem mandar para a gente sugestões, ideias, bater papo na hora da live. Também os convidados com certeza estarão ao vivo assistindo a live. Então vocês podem mandar suas dúvidas, palpites e tudo mais. Hoje a nossa convidada é Gigi Martim, mas primeiro vou passar para a Paty para ela se apresentar também. Olá, quem está chegando aqui agora no canal, eu sou a Patrícia Pigosi, sou CEO fundadora da Inspira, consultoria de recursos humanos, especializada em desenvolvimento de líderes e equipes de alto desempenho. Sou psicóloga de formação, com MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, Master Coach, Coach executivo, Practitioner PNL, enfim, gente, é muita coisa para falar, não é mesmo, Ri? Mas estou aqui com um grande objetivo de trazer para vocês muito conteúdo, muito conhecimento, trocarmos muitas informações, inspirações e transformações. E falando em transformação, Falando em transformação, com o nosso tema de hoje, que é empreendedorismo, não poderíamos trazer uma pessoa mais especial, que é a Gigi Martim. Muito obrigada, Gigi, por sua presença, por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente hoje. A Gigi é formada em moda e pedagogia, atuou, gente, na área têxtil e depois foi para a produção de moda, para TV, revista, catálogo. Olha que chique, precisamos de umas sessões. Olha, vou soltar umas dicas aqui. Hoje a gente faz outro programa só para falar das dicas. Ela é personal stylist maravilhosa. Seja bem-vinda, Gigi. Conte-nos um pouquinho quem é você. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma coisa muito especial estar aqui com vocês nesse programa, nesse podcast. Adorei os looks coloridos, aprovadíssimos. Olha que você teve sorte hoje, né? E eu vim toda neutra, assim, eu falei, ai, gente, podia ter posto um brilho a mais, mas tudo bem. Na próxima, vocês vão ver o look. E eu vou babar, com certeza, ainda mais se for delícia. colors. Mas muito legal, assim, estar aqui com vocês, com um tema tão importante e um tema que eu sou apaixonada, que é empreendedorismo. Minha primeira paixão é moda, arte, todo esse lado aí, né, que é a minha primeira formação. E há mais de 8 anos eu estou atuando na área de empreendedorismo, prestando serviços para empresas particulares e também para o Sebrae. Eu estou agente de inovação no Sebrae, né? Conte-nos mais sobre isso. E é um desafio muito grande, porque é o que vocês falaram, é a transformação na empresa, né? Então, é você impulsionar essa empresa para que ela desenvolva o que ela é capaz de fazer mesmo, assim, né? E eu acho que a importância desse ecossistema, de tudo funcionar, das empresas se conhecerem, é um caminhão, assim, infinito de capacidade que a gente tem, né? Então, não é só política governamental que move, não. São as pessoas mesmo, né? O empreendedorismo, esse ecossistema, que é o que eu acredito bastante, assim. Eu acredito também nessa força, né? Inclusive, eu não falei, mas eu sou idealizadora de um grupo de mulheres, isso também é muito bacana a gente falar, que é o Divas Empreendedoras. Mas eu falo divas empreendedoras, só que é para mulheres, é para divas, mulheres que entrarem no grupo vão consumir, vão estar junto ali também com as empreendedoras, né? E pode ser também possível, acho que todos nós somos empreendedores. Todos. Sim, com certeza. Mesmo quem é CLT, né? É empreendedor do empreendedor. Você empreende no CNPJ que você atua, exatamente. Né? Então, eu acho que isso daí é muito mais a atitude empreendedora, né? Que vai contar. Isso. E você tocou num assunto muito importante. De repente, deu um boom de grupo, de mulheres capazes de fazer de tudo, assim, é impressionante, né? Então, você tem desde aquela mãe que teve o filho, que
saiu do mercado e que quer empreender e que fala, agora eu quero ter mais tempo para essas crianças, quanto as mulheres que já estão há mais tempo, que têm empresas de 30, 40, 50 anos. Então, assim, o que eu venho esbarrando nas mulheres, nas empresas que eu vou, e os grupos de mulheres que estão se formando, e é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, a questão, assim, do engajamento delas, dessa autoajuda, dessa força que a pessoa tem, mas não sabia que tinha. Então, desperta. Às vezes, você vai para uma empresa, você vai para um encontro de mulheres, para uma palestra, ou para aplicar uma ferramenta, né, na área de gestão de negócios, de empreendedorismo, inovação, e a maior surpresa é a transformação pessoal. Não é só a empresarial, a empresa em né? si, né? Porque é um movimento interno. Então a pessoa ela vai se apropriar do que ela sabe. Nossa, eu já pensei em fazer isso, mas nunca tinha colocado em prática. Então você vai escutando e vai mediando ali, né? Então a cada encontro de consultoria que você tem na empresa, se a empresa adere àquilo e se ela está pronta e madura, porque também tem a maturidade, né? Ela vai com certeza se desenvolver muito. Então, é um empurrão a mais. Não fiquem sozinhos com o empreendedorismo. Procurem auxílio, procurem apoio. Os apoios, procurem auxílio. Eu falo, você falando nesse assunto de que a mulher, às vezes, nem sabe do que ela é capaz. Quando ela entra, às vezes, em contato com outras mulheres. Ela percebe. Justamente hoje, eu sou uma prova viva disso, né? Sim, com certeza. Depois que você tava quietinha e aí teve eu nunca fui quieta. Quer dizer, assim, de um tempo pra cá, eu não... Não, eu fui quietinha. Aqui passou por um processo de transformação gigantesco. Que graça, que não é legal. o tema do programa, mas muita gente já sabe, em todos os encontros eu comento, quer dizer, na maioria, desse processo meu de transformação. Só que quando eu me uni com a Paty, eu acho que me deu muito mais força para realmente... colaborar com alguma coisa, sabe? Para as mulheres. E isso até me emociona. Mas eu acho que complementa. A questão do... É. Uma coisa que eu falo muito para os empresários e empresárias também é assim, não fique sozinho com as suas dúvidas. Tenha um grupo, tenha um apoio. Eu estou agora atuando na região de Cotia. Eu atuo pelo Sebrae Osasco, e a gente atende Cotia até Calcaia do Alto, Taboão até Calcaia. E eu fiquei surpresa, assim, com as empresas que tem aqui, com o ecossistema que tem aqui, com o apoio que a gente está tendo, né? E esses grupos, esses movimentos, as associações estão aí para te amparar. Ah, a associação não serve nada, não sei o quê. Não, não é assim. Você está em dúvida, jurídico, fiscal, tem tanta coisa que acontece, não fique sozinho. Então, eu sou muito assim, vá buscar ajuda, vá buscar conhecimento, porque você vai errar menos. Muita gente, eu ouço muito depoimento que fala assim, olha, se eu tivesse descoberto o Sebrae, ou se eu tivesse feito tal curso há 25 anos atrás, eu teria errado menos na minha empresa. Eu já vi, Gigi, mulheres com muita capacidade abrir um negócio, tentar e se sentir tão só no meio do caminho e parar e voltar para o mercado. Porque muitas vezes não fez essa conexão, não conseguiu ali, muitas vezes um apoio, o entendimento. Porque realmente, quando eu falo, né, por experiência própria, fui CLT praticamente não, por 30 anos. Né? Então, eu tinha um mindset de que era tudo... Tá tudo funcionando, eu só entro e faço minha parte. Uma estrutura fantástica. Aí, o primeiro choque, quando logo que eu abri, assim, eu saí do trabalho em julho, em outubro eu fundei a Inspira. Abri a Inspira, só que ali eu tinha pensado em carreira solo, 100% carreira solo, 100% só trabalhar desenvolvimento, eu fiz também, né, hipnoterapia para alta performance, então trabalhar o individual, beleza. Comecei ali, foram uns 6 meses. Meu primeiro choque foi o seguinte, eu loquei uma sala com o esposo de uma amiga minha que estudou comigo no ginásio. E ele viajava muito, ele quase nunca estava ali e tal. E primeiro atendimento, segundo atendimento, aquela questão, tipo, água. Tem que ter... Papel higiênico, limpar a sala. Tem que limpar. Tem que limpar. A empresa não tem que limpar sozinha. Eu vou ser faxineira também. Papel para impressão. Eu queria imprimir lá, tipo, uma roda da competência, por exemplo. Fazer um SWOT, ter um impresso.
eu tinha que ter. Então, assim, aí você fala, bom, quando a gente está numa estrutura dentro de uma organização, a gente chega lá para trabalhar, tudo funciona, esse ecossistema, ele funciona perfeitamente. Já tá pronta a empresa. Tá tudo pronto. Funcionando. Quando chega a nossa vez, eu falei, gente, empreender é muito maior do que eu tinha imaginado. É muito maior, o aprendizado é muito maior. Então, assim, se eu quisesse ter café, até hoje, né, lá na Inspira. Ter café, Vai lá fazer. né? Então, assim, tudo. Então, você passa a ter um olhar do todo, desde a questão de custo, da questão dos investimentos que você vai fazer, Exato. as alianças, as parcerias que você vai fazer, a questão da sua reputação. Porque é muito bom hoje, né, dessa transformação que ela fala do lado dela e eu falo do meu, que é a questão de deixar de olhar para o egocentrismo e a minha empresa, a minha carreira solo, eu e nananã. Peraí, tem Eu competidores sou aí. eu sou peraí. empreendedora do meu, né? Eu vou empreender, não quero saber, Isso. né, do E quando resto. eu comecei a entender que eu falei, opa, sozinha eu não vou muito longe, né? Então, primeiro, né, aquilo que eu já contei, teve um episódio que eu contei a história, né, até do BNI, enfim, como que tudo aconteceu, e aí eu deixei... um grupo que te deu me também deu um suporte, e aí me deu muita visibilidade, então assim, ninguém me conhecia aqui, aquela coisa toda, e aí você fala, claro, se eu vou vender pra quem, né? E aí, eu já até falei também em outros momentos, quem ia comprar a Patrícia? Quem é a Patrícia? Quem é? Então, assim, Começa antes de comprar, muitas vezes, hoje é muito engraçado, né? Engraçado não, é louco de pensar. Louco de pensar. É louco de Eu pensar, adoro. gente. Loucura. Não, te juro, a gente vai nos eventos aí, né, das divas, café, não sei o quê. Às vezes eu nem quero comprar. Sabe, mas a pessoa ali tá tão atenciosa, tão empenhada, e é um negocinho legal, que você fala, eu não precisava disso agora, nesse momento. Às vezes tem que ter racionalidade, né? Mas aquela questão Opa, de vamos você... falar de finanças aqui, economia. Não, mas às vezes você fala assim, não, tá tudo bem. Vai ser Eu posso bom, comprar, vai ser bom, eu posso quero, comprar. posso. E comprar desta pessoa. Começa a que mudar tá aqui. a maneira de consumir, né? Exatamente, do ajudar o outro. Né? Então, opa, quero comprar algo. Hoje eu vou no grupo e eu olho lá, eu falo, quem faz isso? Quem vende? Quem será que pode tal coisa? Então, assim... E isso... você vê que é um hábito nos grupos isso, né? Nos As pessoas grupos. colocam dúvidas ou colocam sugestão, né? Do grupo. Preciso Legal. disso, preciso daquilo, né? E aí ajuda muito. Às vezes a dor de uma é a dor da outra. Então, assim, a gente no evento de domingo foi bem legal, né, Henrique? Teve um depoimento de uma pessoa que se sentia super sozinha. E, tipo, como se ela não tivesse apoio de ninguém. E eu falei assim, gente, eu já me senti assim um dia. E teve uma outra pessoa... E poder falar, né? Os depoimentos são lindos, muito legal. Teve um evento que eu fui logo no comecinho. Eu fiquei encostadinha. Te falei, né? Tipo, meio que estátua, né? Fiquei Você estátua, paradinha, assim, na eu tô porta. fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo? Sozinha, não conhecia ninguém e tal. E no café, lá no café que você estava, da secretaria... eu vi uma pessoa assim, lá. Ah, tá. Aquilo vou me emocionar agora, né? Aquilo me bateu. Eu falei, gente, era eu. Eu fui lá. Eu falei, vem cá, vamos lá, quem é você? O que você faz? E nananã. Então, assim, uma forma de você também... Isso tem empatia pelo outro. E aí, aquela questão de, é concorrer. Não queria nem saber o que ela fazia. Era importante inserir humano, né? ela no grupo. Tirar ela daquele... Você tá enxergando a pessoa. A Depois eu pessoa. vou enxergar o que você faz. Exatamente. Aí a gente vai conversar, né? É isso que faz a diferença. Que faz a diferença até no É. nosso grupo, assim, ou em alguns grupos que também tem vários dessa Acontecem, forma. é isso, Mas é primeiro o ser humano, né? É. Depois o que ele faz e aí o que a gente pode contribuir. É o que eu falo, meu slogan, gente, de pessoas para pessoas. Não tem como ser diferente. Eu acho Né? que assim, eu vou pegar um gancho do que você veio contando. Você contou uma coisa que eu acho muito importante, porque a pessoa vê vídeo, vê tudo isso, mas o detalhe, ele é muito maior. Então, por exemplo, você descobriu que não ia ter café, que não ia ter a folha de impressão se não tiver tudo pronto. Então, eu vou ter que sair da zona de conforto 100%. Não é 2%, né? É total, Então, é não uma virada de chave gigante. Então, eu acho que assim, a questão do empreender, e eu esbarro muito em empresas que
empresas familiares de 30, 40, 20 anos, que tem uma história que está na terceira geração e que eu tenho que fazer essas gerações se conhecerem, conversarem e se darem bem. E a mediação e a consultoria ajuda muito nisso, porque é a terceira pessoa, eu estou olhando de fora. Eu tô vendo que essas três partes, o pai, o avô e o neto, estão querendo chegar no mesmo lugar. Mas cada um fala de uma maneira. Diferente. E aí eu uso uma metodologia ali, eu uso um suporte de uma ferramenta, uma análise SWOT, o que for ali, para desenvolver aquele problema e vamos tentar pensar numa solução, numa estratégia. E quando eu volto na outra semana, aí eu faço ali, tá, ó, você percebeu que ele tá querendo dizer tal coisa, que ele não quer. Quando eu volto na outra semana, eles falam, então a gente se conversou, você acredita que a gente conseguiu achar um comum, não sei o quê. Olha que bacana. Então, quando eu falo que a transformação é nesse sentido que eu vejo, né, acontecer. E é a mesma coisa da pessoa que empreende da primeira vez, ou que empreende há 30 anos, e que está desgastada, e que também precisa se renovar. E aí, num grupo desse, ela vai gostar, porque ela vai colaborar com o conhecimento dela, para aquela outra pessoa que não tem tanto conhecimento. E que fala, poxa, eu estava pensando dessa maneira, então tá certo. Né? Então, eu gosto de duas palavras no empreendedorismo. Metrificar metas, né? Medir o que você faz, né? E também validar. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, quando fala em planejamento de negócio, não é nada impossível, não, entendeu? É uma coisa assim, quais são as partes que eu vou trabalhar? Quais são as frentes que eu tenho que ter para uma empresa funcionar? Todo mundo tem que saber que ela existe, então ela tem que ter marketing. Exatamente. Todo mundo tem que saber que a minha entrega e o meu compromisso é válido, né? Então, ela tem que ter essa propriedade de validar o que ela prometeu que vai entregar, né? Exatamente. E entregar certo da primeira vez. Esse aí é o auge do empreendedorismo, né? Com certeza. A sua primeira encomenda de bolo, você vai entregar certo pela primeira vez. Então, assim, tem muitas coisas que é interessante você buscar apoio bem no começo mesmo, quando você tem a ideia, que eles chamam de ideação, para montar esse planejamento. Mas, eu não consigo detalhar mais que isso. Põe no papel, tira da cabeça, primeira coisa. Né? Faz uma Desenha lista. a ideia, né? Faz uma lista, tira da sua cabeça, porque você só vai pôr em ação se você puser num papel. Eu concordo. Se você idealizar aquilo para você começar a andar, porque às vezes a pessoa tá tão enfaixada e ela tem tantos medos, ela tem tanto receio de tudo, ou até trauma de não ter dado certo alguma vez, entendeu? Exatamente. De não que se ela sentir fala, capaz, como que eu muitas vezes. Começo. Começa tirando da cabeça e pondo num papel, num post-it. Hoje eu vou na prefeitura ver como que é a licença para ter uma barraca na feira. Sabe? Uma coisa assim. Então, eu pego muitos casos diferentes, assim, e são surpreendentes. Uma vez eu estava dando aula pelo IBS América, que presta serviço para o Sebrae, e o governo liberou uma bolsa empreendedora. E aí, a população rapidamente soube disso, se inscreveu, e eles tinham que fazer uma capacitação de uma semana, que é uma capacitação que eu adoro, que você vai de segunda a sexta. Você vai falar as características empreendedoras, depois você vai falar sobre Canvas, modelo de negócio, que é maravilhoso. Aí você vai falar de finanças, finança pessoal, finança empresa. Tudo que é básico. O que é, quais são os formatos de empresa que você tem e marketing, né? E aí os alunos, eu estava numa sala com umas 60 pessoas. Nossa. Porque esse negócio foi bombástico, foi uma coisa do governo, tal, enorme. E era online. Aí eu sei que a gente tinha um cuidado do online. Quem consegue falar no chat, não consegue. E tem um mediador na sala que vai ajudando a gente e tal, né? Enfim, comecei a aula e aí tinha uma senhora que falou, tava com a mão levantada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, posso abrir o microfone? Eu falei, pode. Ela falou, olha, eu não sei escrever. Eu sou moradora de barraca. Eu faço coxinha e eu já empreendo. Aí eu falei, gente, olha esses depoimentos. Gente, que... Aí eu falei, então a senhora vai ficar junto aqui. E aí, cada vez que você quiser falar, a senhora conseguiu levantar a mãozinha? Consegui. E aí, no final, ela deu um depoimento mesmo, assim, de como que foi, como que ela faz. Mas ela era uma força. Então, assim, o empreender é da pessoa. Ela se organizou da maneira que ela podia. Ela falou, e eu vou ter a minha casa. Escrever, gente. Olha. E aí tava lá, alguém fez essa inscrição para ela na internet, numa aula online, entendeu? Por um celular. Olha, então, assim, quando a pessoa quer,
Não Quando tem quer, jeito. vai, com certeza. Então, eu acho que essa força aí do empreender, as pessoas já empreendem, não sabem que fazem. Uhum. E a outra coisa, se você já faz, faça bem. Vá buscar ajuda, não tente errar mais do que já vai acontecer, entendeu? Então Naturalmente. evita o máximo. É igual fazer Evita uma se festa. enrolar, né? Evita se enrolar. Vai, procura. Deixa tudo o máximo que você puder. redondinho. E assim, tem eu acho que assim, tem os alicerces do empreendedorismo. Primeiro, gestão do seu negócio por completo. Saiba o que você está fazendo, para quem você está fazendo. Vai procurar no mercado. Gente, tem o Google. Dá um Google lá. Estética facial. Cotia. Bairro Ipojuca. Quantas estéticas faciais tem aqui ao meu redor? Deixa eu ver quais são esses lugares. Eu vou lá a pé e vou andar e vou ver. Faz um reconhecimento dessa geografia próxima. Você que é do marketing sabe disso, né? A sua geografia mais próxima. Depois, então você fez a sua pesquisa. Quem são os competidores? Quantas pessoas estão fazendo isso? Por quê? Porque você pode fazer diferente. É isso que eu ia falar. Porque daí você vai ver o que eles estão fazendo para você não fazer igual. Ou o que ele tá fazendo Na minha de recepção bom. vai ter um café. O que ele tá fazendo de bom? Entendeu? Nossa, tá pegando aquilo. Isso eu posso é melhorar bacana. aquilo que ele tá fazendo, né? Exato. A inovação serve para ser contínua. Porque você fez, deu certo, vai ser copiado. Vai. Ótimo, então continua fazendo. Mas quando você tá Exatamente. sendo copiado... Vai melhorando. E quando estão Do seu te começo copiando? para hoje, como que Inspira? Nossa, é totalmente diferente. Gente, é muito diferente. Da sua caminhada de fotografia para hoje, né? Nossa, É um muito caminhão, né? diferente. É um É. caminhão, porque assim a gente vai desenvolvendo o trabalho. Vai vendo as necessidades e fala, olha, eu posso fazer um produto assim, eu posso fazer um serviço assado para atender esse público. E eu vou te falar, enfim, né, teve 2 anos de pandemia também, mas nesses 5 anos de Inspira, que eu comecei com um propósito, depois eu fugi dele totalmente. Pode acontecer na caminhada. Fugi. Acontece várias vezes algumas coisas. Tem que retomar. Que você ou retoma ou você vai para outro caminho. Por Tá tudo certo. necessidade, muitas vezes, pela questão do ganho financeiro, pela questão de não falar não, de pegar projetos que eu sei que eu tenho condições, que eu tinha, né, condições de aportar, de apoiar, de contribuir, mas não era a minha missão, não era o meu propósito. E aí, teve um dado momento que eu precisei falar, gente, olha o nome, Inspira. Quando a minha missão, né, a primeira coisa que eu escrevi foi missão, visão e valores. E aí eu não estava sendo leal com o meu propósito. Entende? Então tinha um lado que era o lado financeiro muito bacana, que não é tudo, e eu não estava feliz. Então eu fazia, eu ia, eu entregava. Quero isso vai crescer para esse lado. Eu vou dar conta disso ou eu quero mudar agora que ainda dá? Exatamente, foi o que eu tentar. fiz. Então puxei o freio de mão, falei não. Muita coragem. E ainda tô engatinhando nesse meu propósito, né? Então eu acho que de setembro do ano passado, né, para agora já evoluiu. E vai continuar evoluindo, né? Tem muito por fazer do lado que eu quero trabalhar, que realmente é o desenvolvimento humano e tudo mais. Maravilhoso. Na parte de treinamento, de mentorias. E isso tava como se fosse quinto plano. Eu fazia de tudo. Ele era o primeiro seu como meta. E aí tem que ter muito maturidade. Você vai ter que falar não. Falar não. Saber falar não, né? Que é difícil. Eu tenho essa dificuldade de falar não. Mas é realmente, hoje, quando alguém me pede alguma coisa, aí eu falo, eu paro. A minha vontade de falar sim. Rapidamente, na hora. Porque você sabe, você fala, eu posso. Eu dei um sim, gente, fazer, eu dei né? um sim. Há um dia, 2 dias, acho que nem isso, segunda-feira eu dei um sim. Depois, à noite, eu parei, eu falei... Qual o propósito disso, né? Por que eu aceitei isso? E o que isso vai me contribuir? O que vai, exatamente. Qual a troca disso? Então, assim, e eu tô trabalhando isso, porque eu vou ter que dar um não. Eu já cheguei a um denominador comum. Né? Então, assim... E aí, uma outra coisa que pega pra mim é voltar atrás na palavra. Eu dei minha palavra. Né? Então, um outro processo agora. Eu não vou conseguir atender processo. isso que você tá querendo nesse tempo, né? Você vai aprender a negociar com você mesmo e com os outros, né? Esse daí é uma outra coisa, assim, que na caminhada você vai aprendendo. Eu sempre faço a pergunta assim, você atende todo tipo de cliente?
Aí várias pessoas que estão começando a empreender falam, sim, eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu falo, não. Se você atender todo mundo, você não vai atender ninguém. A gente erra sempre quando começa E é muito difícil falar não. Muito Principalmente quando você tem cliente. intimidade. Porque assim, ó, na minha muito. trajetória de fotografia, lá atrás, eu sempre ficava, gente, eu quero melhorar, eu quero receber dinheiro, assim, eu quero valorizar o meu trabalho. Ganhar bem para Só o que eu sabia que aquele não era o meu estilo de fotografia ainda. Eu tinha que buscar ele. Daí, quando eu consegui buscar, hoje eu já falo, eu posso dar um passinho a mais, eu já penso, sabe? Mas aí, às vezes, virar a chavinha pra você desconectar de algumas coisas. Alguns muito difícil. Sabe, clientes que vai ficar, porque às vezes não vai querer dar aquele passo com você. Mas faz parte da nossa caminhada como empreendedoras. E a gente tem que entender isso, né? É uma decisão, né? É uma decisão. Por exemplo, quem faz produto, faz um produto classe A. Eu vou dar um exemplo o quadradinho de tapioca que eu atendi, né? E aí ele tinha um público A, mas ele queria entrar em grandes supermercados, não só nas mercearias, Ele teve que criar uma linha B. Porque ele precisava do preço para estar lá, precisava da quantidade, e aquela linha A ele teve que usar um outro tipo de produto para uma linha B. Então, se você, no empreendedorismo, você tem que ter essa flexibilidade muito forte, tá? Então, essa coisa assim, não deu certo aqui, não seja teimoso, porque às vezes não é mesmo para ser, mas se você acredita que procura outro caminho até dar certo. É isso. Então, não seja resistente nas suas mudanças, mude rápido. E quanto mais rápido você mudar, lógico, com foco, dentro de um propósito, entendeu? Então, são coisas assim, de estrutura, né? E aí, o que eu tava falando, gestão, né? Gestão da empresa toda, aí você tem gestão financeira, que é alicerce, e gestão de marketing. Tanto é que elas são trabalhadas 3 gestões, você fala, dentro da empresa, né? Então, a gestão total de como vai ser, como vão ser as pessoas, os processos, tudo isso, para quem que eu estou atendendo, o que que eu quero fazer. Aí vem marketing. Marketing, não estou falando digital, Instagram, não. Marketing é muito maior que isso, a marca mesmo, várias coisas. Toda a sua família saber o que você faz. Vamos começar por aí? Todo mundo da sua família, do seu bairro, sabe o que você faz? Faz essa pergunta para vocês, gente. Né? Boa. Se todo mundo da sua família, do seu bairro, souber o que você faz, você já tem bastante cliente. Aí, a partir daí, você vai crescer. E aí, você vai direcionar o sim, o não. Se preocupa com os amigos, tá? É a família e o pessoal do bairro. Não, aí tem os amigos e tudo tudo isso. Porque, assim, às vezes as pessoas, elas esperam muito dos amigos, né? Eu vou montar um negócio, meus amigos vão me apoiar. Então, não espera. Não espera apoio. Não apoio de ninguém. Principalmente assim, cuidado, de quem você conhece, não é? Cuidado para quem você conta e esteja pronto. E quando tudo estiver pronto, você conte. Até aí, você tem alguém de confiança, íntimo, que vai realmente colaborar? Essa pessoa é a sua pessoa que você vai conversar. E nem sempre ela é uma pessoa próxima. Pode ser o cara da banca 24 horas da esquina da tua casa, que foi o primeiro empreendedor que eu conversei quando eu me desliguei da área têxtil, recebi um dinheiro e falei, ou eu monto um negócio, eu compro a casa, ou vou para a Austrália. Aí... 3 opções maravilhosas. Aí eu fui conversar com o dono da banca 24 horas. Foi o meu primeiro professor de empreendedorismo que eu tive. Olha que E ele deu uma aula contando do negócio dele. Como que funcionava, o que era a vida dele, que ele não viu o filho crescer, que lá. Não pense que uma banca de bairro, a pessoa do bairro que vai consumir, quem consumia era quem estava de passagem. Nossa, ele já estava dando a aula que todo mundo tem que ouvir. Foi a primeira pessoa que eu conversei de empreendedorismo. Então, gente, não fiquem sozinhas com as dúvidas. Procurem... Não podemos. Quem já empreende também, porque conversar, que já tá há algum tempo, ideia. Com filtro, lógico, né, para você. Claro, você não tem coisas que você realmente tem que pensar. Tem que ter confiança. Tem tá que ser servindo para você, né? Exatamente. Tem que pensar Você acompanha a história, tá vendo evolução, tá sendo bacana, pode
procura aquela pessoa, né, que ela vai te ajudar. E eu acho que esses cursos básicos, hoje tem tanto curso bom por aí, faça gratuito, né? Planejamento de negócio, Alguns. financeiro. É o que tem, Né? bastante. Financeira, quer ver, uma dor de todo mundo. E isso eu tô falando quando dou aula para tanto empresa, quem tem CNPJ, quem não tem. A hora que eu falo, então, vocês separam as finanças, pessoa física e pessoa jurídica? Os cartões são tudo misturado? Gente, é comum, é normal. Contanto que você um dia, se isso não te atrapalha, se você quer organizar mesmo, você vai ter que separar. Tem que né? separar. Cuide das suas finanças pessoais. Gente, Você tem um salário? Não, Prolabore, então, é sonho de consumo, né? Você tem um salário? Estou aqui só ouvindo. Tem que ter um salário. Mas, gente, é verdade. pegar um caderno, uma caneta e fazer a lista do que você paga pessoalmente. Tem gente que nunca fez essa lista. Você tem que saber dessa lista para fazer essa lista para sua empresa. Quanto que vai custar o café, o papel, a água, o aluguel? Ah, eu trabalho em casa, como que eu vou fazer, como que eu vou calcular a água, a luz e gás? Depende da atividade, o gás vai ser um diferencial, se for cozinha, por exemplo, né? Mas você vai calcular por metro quadrado, entendeu? Quantas horas eu passo no meu escritório e quantas horas a casa tem a luz acesa. Então, o escritório consome mais. Então, ele é 70% da conta de luz. E é assim que você vai mensurando. Quando eu falo mensurar, é nesse sentido. Sim, e ter dados mesmo, né? E principalmente quem trabalha com serviço, aprender a fazer esse valor. Gente, eu sofri muito para aprender a quantificar. Ainda erro, tá? Depois, às vezes, eu fecho um orçamento, porque tem coisas que é por hora. Ok, a consultoria é por hora. Só que alguns produtos é pelo projeto. produto, exatamente, Todo. pela entrega. Isso. E muitas vezes eu erro na hora que eu conto, porque, sei lá, o projeto deu 300 horas. Eu coloco o meu fator hora, só que tem algo que não é só fator hora. Ou eu contrato uma tecnologia externa, eu preciso de um aplicativo. Qual amparo você vai ter? E aí, ali, eu só computei as horas. Então, assim, se eu falo, eu já errei muito nessa questão de precificação. De aprender a montar projetos, né? Montar. Gente, fazer proposta, eu falo, é muito, assim, é muito complexo. Porque, primeiro que cada empresa é uma empresa. Cada cliente quer um jeito diferente. Às vezes... O tempo diferente. O tempo então, te nem entrega. Fala, prazo. Tô aqui pensando, Tudo lembrando pra ontem. Tudo lembrando pra ontem. da Carol, que é uma amiga nossa, que até ajuda na administração do grupo, inclusive foi Da ela marca, da marca ela que fez. Que linda, eu vi. Linda, com o nome do programa. Legal. Ela ontem falando, me mandando mensagem, você falando e eu vendo lá a quantidade de pedido de orçamento que estavam pedindo pra ela, fora a produção que ela faz. Eu falei, amiga, você precisa. Eu falei, Você precisa de uma pessoa. Nem que não dá seja um conta. estagiário. Ela precisa de alguém Porque pra é o ajudar. que a Um Paty suporte de alguma plataforma Então, é que esse possa suporte que eu acho. tecnicamente ajudar ela. Hoje em dia tem plataforma que você encontra de agenda Isso é legal, automática, você que vai falar. automatizar a Sim, agenda. que a gente falou do Tem foco. plataforma que você vai ter a facilitação de, além da agenda, mailing, organização de mailing. Elas são mais ou menos essas plataformas parecidas com Marketplace. Que até eu conheci aquele novo empresário, né? Que ele é do todo virtual. Todo virtual. Ele tem algumas soluções para essa correria de organização. Eu estou montando para o empresário, vai ser bem legal. Eu não vejo a hora de fazer esse protótipo acontecer. A gente está fazendo um checklist de obra, porque é uma das dores de cabeça, é obra civil, né? Engenharia civil. Um checklist no Trello. Tem vários programinhas que você tem checklist, que você põe verde, amarelo, vermelho. Então, você vai ver o que você precisa, que data que você colocou, você põe por cliente, o que esse cliente eu estou fazendo. O que tá olha, é tanta coisa hoje que coisa. depende da sua necessidade. A gente fez um outro protótipo muito legal, foi dentro de uma clínica dentária, onde, olha a importância, porque assim, você ganha ou você perde os clientes no detalhe.
É verdade. Isso me falaram e na prática verdade. você vê. Você Acontece. percebe. E é na primeira impressão. É Não, isso e a mesmo. pessoa, você falou uma coisa que é um agora, gatilho, aí ele fala, opa, é esse aqui que eu tô querendo, né? Uhum. E aí, ela tem essa clínica dentária e os dentistas, eu fui fazer lá um treinamento de liderança e tal, e já tinha um escopo que a dona já tinha passado, a empresária, que queria que trabalhasse com a equipe e tal. E existe a importância de saber cada detalhe daquele paciente, porque dentista, médico é para sempre, né? Uhum. Aí, o que acontece? Se eles estão separados ou não estão. E vai perguntar da prima, vai perguntar da tia, você tem que ser discreto. Aí tinha que saber detalhes, além da saúde, tipo alergia, o que você pode, o que não pode, as características. Então, o campo de observação, existia uma parte que era essa descrição. E aí, na ficha técnica que a gente criou, para eles preencherem de cada paciente, porque pode ser que ele não esteja lá e outro profissional, ou, às vezes, você precisa fazer um tratamento com outro profissional, ele poder ler aquele histórico. Então, não só o histórico de saúde, mas o emocional. Uhum. E aí, então, são coisas que aí você vai desenhando. E aí, dentro dessa ficha técnica que ela criou, que a gente criou um tablet, que eles iam acabar de fazer o atendimento, iam lá digitar o que ele colocou no orçamento, porque eles precisavam viabilizar de uma forma mais prática e sair do caderno. Aí colocou-se um tablet, a gente montou lá dentro do sistema, ela tinha e não sabia. Então, às vezes, gente, você contrata um sistema, não sabe todo o potencial dele, aproveite tudo que ele tem para te dar. Um WhatsApp, o que ele tem para te dar, um Instagram, um Facebook, sabe, assim? Hoje o Usar próprio toda a WhatsApp potencialidade. tem, O Google Meu Negócio, gente, quer ser encontrado? Faz um site básico, faz uma landing page, sabe, assim, e deixa sua cara lá. O Google tem que saber que você existe, né? Então, o site é o cartão para você ser encontrado. E o Google Meu Negócio dá certo, gente. Coloca as palavras certas. Eu não sei fazer, tem um filho que sabe, tem uma... Agora, você pode contratar um profissional, se adequa a esse profissional, tenha conhecimento para você saber contratar. Porque, às vezes, as empresas falam, eu contratei empresa de marketing, que falaram que era boa, não sei o quê, não deu certo. Eu falo, mas o que você entregou para a empresa de marketing? Que conteúdo você entregou? Pois não, tem bola de a cristal, empresa de né? marketing também não se faz sozinha, né? Ela Exatamente. ela precisa da pessoa São as duas partes. que contratou. Ela precisa da frente, né, daquela pessoa. Não adianta. Então, a coisa do empreendedorismo é realmente, a gente não entrem em pânico depois de hoje. Já tô assim, meu cabelo em pé. Mas assim, pensa nessas frentes, né? Mas Gigi, eu tinha que ter te conhecido há 5 anos Tá atrás. vendo como que é? Eu há 10, então. E, aliás, eu preciso fazer aqui um reconhecimento, porque quem me apresentou a Gigi foi a Aline, do Tudim Mais Barato, é lá uma da querida. Estradinha da José Jorge. E ela deu ótimas referências e… Obrigada. Aline, eu concordo. Ó, você só tinha que ter me apresentado ela uns 5 anos atrás, viu? É a única queixa. Não, a Aline e o Rodrigo, assim, são empresários novos que têm a veia empreendedora. O que é ter essa veia empreendedora, gente? É não desistir. É não desistir, Tá, porque não é fácil, É declinar gente. com o que você viu que não deu certo também, tem que ter muita Tem que coragem. ter. Fechar o seu negócio mesmo, muitas vezes, tá? E saber que o conhecimento tá dentro de você. Então, quanto É mais isso. você souber, você vai levar para onde você Se for, para o que você for fazer. Sim, o conhecimento, gente, vai com a gente. Onde a gente for. Olha onde a gente tá, olha o que vocês montaram aqui, esse Pois podcast. Isso aqui É verdade, né? é engraçado, porque há algum tempo atrás eu nunca pensei. É muito engraçado, porque a gente vai… surgem coisas que a gente já sonhava e elas vão acontecendo quando você Vão se conectando. E vai se conectando o caminho. Quando você não desiste, quando você tem foco, quando você vai No atrás tempo dos dele, ele seus sonhos, as coisas vão se conectando. É impressionante. E até a sua própria superação. É. Porque assim, te juro, vou falar uma coisa, não vão rir de Quando mim. que você imaginou estar num vídeo fazendo podcast? Imagina! Jamais. Não, e eu tinha um senso crítico assim, até a questão… Eu já falei aqui, né? Tenho 48, vou fazer 49. E eu ficava assim, gente, o povo vai falar… Essa pessoa não tem idade mais pra estar fazendo… Por que ela Ao tá alto E a do- vergonha de se colocar A vergonha na frente de de se uma câmera. mostrar, dessa exposição.
E eu falei, e aquela questão, o que vão achar? O que vão falar? Gente, para de ser louca. Para de ser louca. Porque Autocrítica, né? Muito, exatamente. Com idade, com tudo, né? E uma coisa que eu sentia bastante no começo também dessa carreira solo era assim, saber que você tem muito conhecimento, 30 anos de RH, mais faculdade, mais pós, mais MBA, mais cursos, mais... E de repente, você, tipo, eu quero, não tem pra quem contribuir, sabe assim? Não tem com quem compartilhar, o que eu faço com isso? E aí, quando você vê uma possibilidade, então assim, o que me superou? Primeiro foi essa pessoa aqui. Ai, que linda. Que me superou. E segundo, essa questão de olhar e falar, não, eu tenho esse conteúdo, não pode ficar aqui. É muito raso ficar aqui, é muito vazio ficar Onde parado que eu vou aqui. colocar, né? Então, cada depoimento, precisa abrir para o né, mundo, né? A gente precisa conectar com o mundo, o conhecimento que tem, e transbordar, porque cada vez que a gente compartilha o conhecimento, a gente transborda de volta pra gente também muito mais, né? Quando a gente fala sobre preço e valor dentro do empreendedorismo... É muito diferente. Preço é uma coisa e valor é outra coisa. Então, valor é aquilo que te motiva, é aquilo que é o seu propósito, né? Então, uma definição que eu gosto muito de proposta de valor, que vem junto com missão, visão, né? E propósito, é assim, o que eu, como empresa e pessoa, entrego para o meu cliente, para a sociedade, e o que ela está disposta a pagar para ter aquela solução. Então, o que a gente entrega como empreendedor, é uma solução. Exatamente. E se você der a solução certa, a pessoa vai pagar por aquilo. Não tenha medo de cobrar. Isso. E cobre. E também tem que cobrar. Uma coisa... Ó, quanto você estudou, quanto você... Cada uma de nós para estar aqui hoje, batendo esse papo, né? E acreditar no valor do seu produto, né? Que eu acho que a primeira pessoa que tem que comprar é você, de você. Você vende para você? Né? Venderia o meu produto, né? Você venderia o seu produto para você? Como você compraria o seu produto? Exatamente. Eu compro o meu produto, foi essa pergunta que me fizeram. Eu compraria. Então, assim, gente, é muito... Posso fazer uma adenda aqui, colocar uma... Não, é que tá aqui na minha cabeça, que tem alguns grupos, nossa, tantos grupos que a gente participa de empreendedoras, e às vezes uma própria empreendedora dentro de um grupo, isso daqui eu vou falar, gente, não faça isso. Ela não fala aqui, ó. Não a própria empreendedora, a gente fala de preço e valor. A própria empreendedora dentro do grupo faz a seguinte pergunta, eu quero sua opinião, Gigi. Saia justa, Não, mas pensa aqui. Vamos lá. Alguém pode indicar tal serviço que não custe um rim? Alguém pode indicar Ela já tal vem cortando. Tal serviço com preço justo? O que é um preço justo? Então, opiniões de vocês. Cada um, né? Porque quando eu vejo isso de uma empreendedora, eu fico muito triste. Você fala, nossa, já tá competindo por preço, então é isso? Porque você daí eu na falo... maré vermelha? Eu falo, vermelho, gente, cena azul. Esse livro é lindo, a própria empreendedora que deveria apoiar as outras empreendedoras querendo um preço justo. O que é isso, preço justo? Pra quem, né? Tem uma historinha, né, que o pessoal fala que... Não vou lembrar agora se é o mecânico, se é o chaveiro, que o cara, lá um carro importado, vai... Em 5 minutos ele consegue resolver o problema. E aí, segundo o dono do carro, ele cobrou um rim. Ele falou assim, nossa, mas por que você cobrou tão caro? Você fez isso em 5 minutos. Ele falou, então, mas para eu resolver o seu problema em 5 minutos, eu levei no mínimo 15 anos para saber resolver o seu problema. Em 5 minutos. Então, e você resolve o seu problema em 5 minutos? Não, nem um dia. Então, não Quem vai resolver para você? Depende. Então, o que é caro? A o que é proposta justo? de valor é exatamente isso. O que você está resolvendo da vida dessa pessoa. Exatamente. E essa pessoa vai te pagar, porque você está resolvendo o que ela precisa. Né? Então, quando você pensar na sua empresa, quando você for empreender, qual é a sua proposta de valor? É transformar a vida de alguém? É transformar aquele momento? O que você está fazendo, né? Transformando a pessoa. Então, a proposta ela é muito mais. Onde esse cliente estava, o que ele estava fazendo, o que motivou ele a te procurar. O que você fez por ele e o que mudou na vida dele dali para frente. Isso é a sua proposta. Isso é a jornada do cliente. Então, é pensar nele, onde que ele está, o que ele está pensando, qual a necessidade, o que motivou ele a procurar aquela solução. Que é a solução que você tem, ele chegou até você, por quê?
por onde, né? E o que você fez com ele e para onde ele foi, o que você mudou na vida dele. Então, por isso que é o pré-atendimento, pós-atendimento, Olha, a jornada desse cliente. É isso mesmo, eu recebi um feedback de um cliente. Gente, eu fiquei super emocionada, porque vários depoimentos não, porque assim, nunca tinha recebido um assim, sabe? Tão quente, Tão né? quente. E tava resolvendo uma questão dele, um problema dele, e a gente já tá quase 2 anos juntos. E aí ele falou assim, mandou um áudio, falou, preciso te falar uma coisa. Ele falou assim, você foi a melhor parceria que podia ter acontecido. Eu tô muito feliz com o seu trabalho, eu tô muito feliz com a entrega. Põe no meu site, por favor, você pode gravar o vídeo? Gente, que máximo! Mano, grava. Vamos Posso lá, gravar fala o de novo. vídeo? Gente, Fala por voz. Eu não sabia nem o que responder pra ele, sabe? assim, que o legal. coração eu agradeci, fica, né? Fica, eu falei, gente, que máximo. E aí que eu falo que pra mim, e este serviço, olha que maluco que eu vou falar. Esse serviço, pra mim, não é o melhor serviço, não é o principal, não é que não é o melhor, não é o meu propósito. Entendi. De entrega. E Mas mesmo assim nessa você caminhada... Parece, só que é um processo que pra mim é tão básico que pra ele tá fazendo muita diferença. Então, assim, é o valor que ele está dando pra essa entrega. Você resolveu um problema dele. Resolveu porque ele o não problema vai dele. resolver, ele não sabe como começar. Então, se você resolveu aquele problema dele, tá feito. É isso aí, paga. E ele vai pagar o valor. Sim, e bonitinho. E É. ainda com feedback desse. Ai, que maravilhoso. Aí, não tem Então, isso é preço, super feedback. bacana. Mas é muito, muito interessante, assim. Então, eu acho que, assim, tem que tomar cuidado, porque quando a pessoa põe um valor também... A gente tem... Porque é pesquisa de mercado, gente. Para você saber mensurar onde você tá. Muitas vezes eles falam, mas aqui no bairro cobram tanto. Mas o que você tá oferecendo é igual do bairro ou é melhor? Qual é o seu diferencial? Então, talvez você possa cobrar o que você quer. Que é o que você falou. Para a pessoa, o profissional ir lá em 5 minutos resolver o problema do carro, ele estudou 15 anos. Então, no bairro cobra-se isso, mas quem é você e como é a sua clínica? Como é o serviço que você faz? Então, pensar muito nesse sentido, né? O que você realmente está entregando, que vai ser transformador. E aí vem a ajuda do alicerce do marketing, que é mostrar para o cliente o que realmente você faz. Né? Então, não adianta falar, o que eu faço é assim, tá pronto. Não seja ranzinza. O seu cliente não sabe, ele não tem educação para saber tudo. Exatamente. Mecânica preventiva, saúde preventiva. Quem que tem educação para saber isso? Você deixa estourar tudo, eu tô arrasada, É na correção. tô morrendo de dor, agora Aí eu preciso você vai. da Maso, né? Eu lembrei de outro caos. Eu lembrei de outro caos. Então, é educar gente. o cliente, né? Não cansar de conversar com ele, não cansar de mostrar o que você faz. E outra coisa, né? Atender com carinho os clientes, mesmo que não fechem o serviço com você. O mesmo cliente que não fechou é o que pode voltar vir, a fechar depois. o que vai indicar. Isso é muito importante. Aconteceu em um determinado grupo, a Richelle dos grupos. Todo mundo vai ficar curioso pra saber de qual grupo, de que qual grupo. Nós temos um case só de grupos. Não pode. A gente podia fazer um só momentos grupos. Momentos de contar os causos. Não, e até que ia ser legal. Casos grupos. Casos grupos, mas eu vou contar a parte. Conta, assim, conta. o que aconteceu? Uma pessoa pediu uma indicação dentro daquele grupo, aí outra pessoa indicou, aí ela fica analisando dentro daquele tipo, grupo. Não, eu falo com a mão, gente, eu falo com a mão. Aí, daí, Gigi, a pessoa foi e contratou, não, e passou o telefone do cliente para aquela que pediu lá no grupo, sabe? Uma daquelas do grupo. Do grupo, gente, é do grupo. Qualquer grupo. O cliente entrou em contato com essa pessoa e pediu um monte de orçamento. E não fechou. Aí o cliente entrou em contato com a outra que indicou e falou, olha, você me passou contato daquela pessoa, eu pedi uns orçamentos e quando mandei o feedback para ela que eu não ia fechar, porque eu tinha fechado com outra empresa, o que ela fez? Me falou um monte... Me falou um monte. Olha isso. Gente, aprende a ser humilde com os clientes. Falou um monte. Onde já se viu? Você fez eu perder meu tempo montando um monte de... Eu não Eu lembrei. Eu falei, gente, eu preciso falar nesse programa. Não. Porque isso parece que não existe. Mas você soube porque o cliente acabou te procurando e contando? Eu não. Ou no grupo? Não, no grupo. Não, foi assim. Como eu soube. Então, vou contar como eu soube. O grupo é tipo reality show.
fechou o grupo. Uma Já pensou? pessoa do meu grupo me mandou mensagem pra eu tomar cuidado com essa Com pessoa que fulana, fez que isso. barato. Aí eu falei, só que essa Deixa eu pessoa não cuidar. está no meu grupo, não é do meu grupo, né? Eu fui olhar, porque daí eu É. fui olhar pra realmente Cuidar, saber porque quem grupo é. a gente tem que cuidar Tem. mesmo, o comportamento Tem. dentro. Daí Tem. eu procurei e realmente ficar essa pessoa saudável. não está no meu grupo. Essa que me mandou mensagem pediu desculpa, que também não vou falar o seu nome. É. Mas é que é uma coisa que a gente tem que falar sobre empreendedorismo, porque... Tomar cuidado com a sua ética, né? Uhum. E assim, Gente, já aconteceu. existe o olheiro, existe o cliente invisível, que é muito comum, a pessoa se fazer de cliente invisível. Então, as próprias pessoas que já têm negócio, eu falo isso na área de carro, de serviço, de clínica estética, tudo isso, eles já sabem o jeito que a pessoa que é cliente invisível vai pedir orçamento. já Tanto tá é que acostumado. tem empresas, e eu achei ótimo quando eu entrei na empresa, estava escrito assim, o orçamento custa R$20. Eu achei ótimo, gente, parabéns, nota 100. Por quê? Porque eu parei para fazer aquele orçamento. É isso. R$20, gente, não é nada, mas a pessoa vai ter que dar valor Ai, àquele que momento legal. de É isso atendimento. mesmo, Mas daí Bom, você tá cobrando pelo seu serviço. Agora, quando você não cobra... Mas mesmo assim, o Mas cliente não eu vi fechou isso aqui, e eu né? achei incrível. Eu tirei foto, postei, Não, falei, ó, eu isso passei- daqui é uma maneira de você começar a educar. Exato. Eu passei uma situação, foi assim... eu Então, fiquei- ela poderia falar, olha, para dar todos esses orçamentos, vamos consertar a história. É, Para dar todos esses orçamentos, eu posso te dar. E não é garantia que você vai fechar. Mas ele me custou isso. Então, ela já deveria tipo, cobrar eu vou, antes. olha, no mínimo, vou Cobra gastar visita? 4 horas, sei lá. Marceneiro cobra visita? Cobra. Tem marceneiro que cobra. Tem Cobra. marceneiro que não cobra. Aí é postura. É Pe- postura. pessoal que conserta a máquina O de lavar direito de cobra. fechar ou não é o do Cobra. cliente. Uhum. Eu Aí passei você não por pode uma xingar o cliente, situação, né? eu passei por uma situação um pouquinho pior, porque não foi com cliente, mas foi tipo um cliente É. oculto. Não foi nem cliente oculto. Ela realmente, de RH também, a gente conversou, teve Abriu uma o jogo. sintonia. É. Não, e a um dado momento, porque a empresa aqui que eu trabalho, tal, não sei o quê, tá precisando disso, daquilo, aquilo, outro. Só que a forma que ela pediu, É. e eu tinha uma outra parceira na época, eu falei, tá muito estranho, ela tá pedindo um orçamento desse jeito, Tão detalhado. tão detalhado, Tão técnico, né? técnico. É. Mas, bom, por fim. Aí o que a gente descobriu? A gente fez o orçamento, tudo entregou. Ela implantou no outro dia. Ela saiu da empresa e abriu a consultoria dela. Ah, tá. E ela já tinha um Ela já já de tava orçamento. num momento de E isso aconteceu transição. 2 vezes. Teve uma pessoa, ela esqueceu, só que eu não esqueci. É. A gente fez, ela pediu, não, porque vai ter uma reunião, vou te levar, tal, não sei o que, você faz comigo? Fiz tudo. Eu falei, eu já tenho um orçamento desse pronto, que era de cultura organizacional e pesquisa de clima. Eu falei, eu já tenho pronto. Mas eu mudo lá, né? O cliente e tal. Eu costumo colocar o logo do cliente. Eu acho que é o mimo. Quando ele abre a proposta da Inspire e vê o logo dele lá. Tipo, ela se preocupou de ir lá. Pra você, Isso né? já mostra que eu visitei o site dele. Que eu fui conhecer quem é ele. Então, todas as minhas propostas vai com o logo do cliente. Ai, que Pus o legal. logo do cliente bonitinho, fiz a proposta. Nanã. Ela sumiu. Aí aparece o curso Sumiu. pronto. Ela sumiu. Ela descobre quem é. E aí eu mandei uma mensagem, eu falei, fulana, e aí, vai marcar reunião? Não sei o que lá, não. E depois eu vi no LinkedIn que ela estava lá na empresa com o meu orçamento, provavelmente, né, com o meu orçamento, também. Passou um tempo, o que acontece? Ela mandou, eu postei alguma coisa, ela mandou, oi, tudo bem? Ai, tem uma oportunidade e tal, não sei o quê. Eu não respondi. Aí passou um dia, ela mandou de novo. Aí ela escreveu assim, eu sou a fulana de tal, você lembra de mim? Você sabe quem eu... Falei, lembro, eu sei quem é você. Ponto. Nunca mais, né? Então, assim, aí acho que caiu a ficha dela, eu já pedi, né? Você já fez Eu escrevi isso, eu sei exatamente quem é você. Ponto. Uma coisa que você vai ter que se acostumar também como empresário, empreendedor, é com as suas ideias, né? Essa proteção que você tem do seu projeto, de tudo isso, às vezes vai escapar, vai ter alguém que vai copiar. Vai Parcerias. lançar antes de você. Tomar muito cuidado com parcerias, tem que ser alguém que tem o mesmo propósito. Parceria, quando eu digo, é assim, por exemplo, eu atendi uma empresa que ela consertava celulares, só que ela não faz um tipo de solda, e ela tem que ter um parceiro para fazer esse tipo de solda. Se essa pessoa não fizer com a mesma competência, Com a entregar mesma no mesmo qualidade. prazo, com a qualidade, não vai adiantar.
Parceiro, eu sei sociedade. muito Porque a bem reputação é sobre isso. dele. Sociedade é um relacionamento, Sim. entendeu? Um casamento. E ele acabar também não quer dizer que foi ruim. Quer dizer que tinha um prazo. Porque as ciclo se pessoas encerrou mudam. ali. Porque o seu ciclo, desenvolvimento profissional muda. Uhum. Né? Então, às vezes, um profissional tem uma maturidade melhor, tem uma visão mais muito- inovadora que o outro. É muito importante isso que você está falando. Eu já ouvi vários feedbacks, até do meu marido mesmo. Falou assim, você dá consultoria de graça o dia todo, o isso tem tempo que cuidar. todo. Então, assim, as pessoas às vezes nem pedem minha ajuda. E eu tô falando, eu conheço, pô, você podia fazer aquilo. E isso eu preciso... Tem que cuidar, gente. Cuidar, parar porque- de dar consultoria gratuita. Chega, não dá. Ai, Gigi, você pode E dar eu uma vou dica? Eu dando, falo, eu vou posso. dando. Olha, tá aqui. A gente marca, tem uma entrevista, se faz a anamnese e a gente começa a consultoria. Mas eu tenho esse problema, você já percebeu isso, né? De falar Eu faço E eu já ouvi demais. muita coisa. E daí a Paty gosta. Quer dizer, não que você não goste, Quando a gente gosta. faz o que gosta, você faz sem perceber, mas sim, tem sem que perceber. tomar cuidado até que ponto, né? Porque assim. às vezes assim, eu vejo a pessoa ali, tá batendo a cabeça pra resolver uma coisa que eu já vivi, que eu já sei, que eu já fiz. E eu dou, entende? De mão beijada. E às vezes a pessoa pega nem, E tem que ver se ela está querendo. É outro detalhe que você tem que ver aprende. se a pessoa quer Nesse também. tempo de consultoria nas empresas, eu também sou uma pessoa muito motivada, muito Eu empolgada. não sei. E aí eu fui aprender. Eu não desisto, né? Que as empolgadas, né? As empolgadas vão falando e eu vou fazer Aí eu papão. fui descobrindo Caminhando. que a pessoa tá olhando pra mim, usa todos os gatilhos que você sabe de PNL, começa a ler o seu cliente melhor, a pessoa que tá curiosa melhor. Ela tá prestando atenção, ela me pediu, ela perguntou, senão eu não vou dar. Então é uma coisa da gente se reeducar pra não ter um desgaste. Gente, se você tem empresa e você atende cliente, cuidado com o cliente que tá indo lá só tomar café. Você vai ter que saber fazer esse corte. É a mesma coisa do fazer não. Dizer não. O cliente tá mesma indo só coisa. tomar café ainda tá te dando despesa. E aí ele café. atrapalha, às vezes, a venda de uma pessoa que tá entrando. Então, você me dá licença agora, sabe? Tem que ser sutil, tem que ser educado, porque ele é a pessoa do bairro, ele é um influenciador, né, dali da região. Mas você tem que saber cortar, tem que saber direcionar e pôr foco no que você precisa. Por quê? Porque Isso é fala assim, importante. eu vivo do que eu faço. Então, eu preciso ganhar para isso. Né? Senão as contas elas vão chegar Sim, e a e gente até não vai mesmo a pagar. dedicação do tempo. É. Às vezes eu tô metida em coisas que eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Faz sentido? Que sentido? Então, mas assim, Isso tudo eu tem um comecei agora a ganho. pensar também. Mulheres, Foi. principalmente, tudo tem um ganho. Você tá verdade. ganhando alguma coisa, ou é aplauso, ou é um olhar, ou é um bem-estar. Mas isso tá pagando a conta até que hora? Então, às vezes, a gente tem que declinar do que a gente adora fazer. Eu sei disso porque eu sou uma doadora em comum e eu faço mesmo de coração, mas é um preço que se paga, né? Sim, Então tem que ver até que ponto. Exatamente. Eu trabalho com mulheres na Cell Mulher em Osasco e eu tive que declinar de várias atividades. Cortei meu coração, eu tremia no dia que eu fui conversar como se eu estivesse saindo do emprego. Para você ter ideia do compromisso que eu tenho com esse grupo, né? E aí eu declinei com várias coisas e deixei uma delas que era a que eu conseguia assumir, que são as lives. Então, as lives eu continuo, E então o tá resto? bom. Porque se eu cortasse tudo, também não ia me fazer bem. Que era a então, sua você tem que contribuição, tomar né? cuidado até que ponto também eu posso cortar e até que ponto eu posso doar. Tentar sentir esse equilíbrio para você É mesmo. o equilíbrio. Eu preciso buscar esse equilíbrio, porque eu preciso. Mas é na preciso. prática, né, Patrícia? Quantas coisas hoje você deixaria de fazer que antigamente você faria? Então, é É um maturidade. processo de evolução, é isso. Não, eu essa já melhorei. descoberta no Já melhorei um empreendedorismo e tudo isso. Tá melhorando. Tá caminhando, né? E, gente, não se É. decepcione. Sabe qual o problema que eu acho que às vezes também? Tanto homens quanto mulheres. Essa cobrança. Eu errei, eu apostei naquilo, eu acreditei nesse fornecedor. Às vezes até ai, perdi dinheiro. Perdi tempo aqui, perdi meio-dia, tempo. fazendo uma proposta. Mas peraí, vamos pôr isso, ressignifica, sabe? Dá um sentido para aquilo, né? Mas peraí, aqui eu aprendi isso, aqui eu aprendi aquilo, né? Até o positivo e o negativo, ele te traz tudo isso, né? E olhar para essa conquista, o que você quer conquistar, né? Esse aí é a Aonde venda, você eu quer chegar. quero chegar, eu quero vender isso aqui. Você vendeu uma vez, você vai falar, puxa, não é tão difícil.
E nosso programa está chegando ao fim. Passa rápido, Gigi, você é maravilhosa. Ai, Falei que adorei. você ia gostar. Gratidão, Aline. É. Muito obrigada mais uma vez, viu? Por ter aceito o legal. convite de estar aqui com a gente. Adorei. E aprendi muito aqui hoje também. Tenho Deixe, certeza- né, os seus recadinhos Sim, aí, que as meninas vão responder. deixem, Continuem com certeza. acompanhando, né? E você, eu quero que você deixe um recado final, se você quiser Ah. falar alguma coisa. Agora é o seu momento de falar. Gente, primeiro, curte as minhas páginas. Fala as suas páginas Meu aí. é o pra gente arroba colocar. Gigi Martim, oficial com 2 Fs, é o Instagram, né? E pode me procurar, pode tirar dúvida. E a mensagem que eu tenho, assim, sobre empreendedorismo é não desista. Acredite mais que você pode em você e tem que fazer sentido. Obrigada. O que você Ai, muito bem. Obrigada. E a Assina embaixo, assina embaixo. Patrícia Pigosi, sua frase final. Nossa, Minha sua frase final. Aprendizado, evolução, muito autoconhecimento e persistência. É não desistir do que a gente sonhou, do nosso propósito. Foco, disciplina e conexão. É isso! Obrigada, gente. Gente, Obrigada a você. muito obrigada mais uma vez por acompanhar o nosso programa. Já se inscrevam no canal, ativa o sininho para não perder nenhum programa quando ele começar, porque é assim que começa, o YouTube avisa vocês. No Instagram é @programa InspiraCast. É isso aí, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima.